Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema super importante para as investigações digitais: endereços IP. Isso aí. Vamos ver as diferenças entre o IPv4 e o IPv6, né? Principalmente quando o assunto é pedido judicial. Exato. A gente tem um texto técnico aqui para guiar a conversa, e a ideia é entender o que é essencial para identificar uma conexão online e, claro, o que pedir para a justiça. E tem um detalhe curioso logo de cara, né? Tem aquela ideia de que o IPv6, com seus endereços únicos, resolveria tudo, mas parece que um elemento antigo, a tal da porta, continua sendo chave. É isso mesmo? Vamos destrinchar isso. Vamos lá. Para começar, do ponto de vista legal, quando se pede endereço IP numa ordem judicial, isso já meio que inclui os dois, IPv4 e IPv6, ou não? Olha, em tese, sim. A justiça geralmente aceita ambos como identificadores de conexão. Mas, na prática, sabe? Para não dar margem para erro, Tipo, para evitar que interpretem de um jeito mais restrito. exatamente. A recomendação técnica é ser bem claro, pedir endereços IP, seja IPv4 ou IPv6, e também as portas de comunicação usadas. Ah, então tem que pedir a porta junto. É o ideal para garantir. É curioso ver essa diferença, né? A lei pode ter uma visão mais ampla, mas a tecnologia precisa daquela precisão, daquele detalhe para funcionar direitinho na investigação. E essa precisão, imagino, é ainda mais crítica no IPv4 por causa do famoso NAT, certo? Aquele esquema de compartilhar um IP só. Isso, o Network Address Translation, é muito comum em casa, no trabalho. Vários aparelhos usam o mesmo IP público para sair para a internet. Aí complica, né? Muito. Porque saber só o IP público do roteador, por exemplo, é como saber o endereço do prédio, mas no qual apartamento fez a ligação. Não dá para saber qual dispositivo específico fez a conexão. Exato. O que vai individualizar mesmo é a combinação, o IP público mais a porta específica que aquele dispositivo usou naquele momento. Sem a porta, a identificação fica muito difícil, às vezes impossível. Entendi. O NAT é o grande desafio do IPv4 para identificar o usuário final. E o IPv6? Como ele foi pensado para resolver isso? Bom, a grande promessa do IPv6 foi justamente essa: dar um endereço único para cada dispositivo, cada celular, cada computador, cada, sei lá, geladeira conectada, uma quantidade absurda de endereços, né? Trilhões e trilhões. A ideia era que, com isso, o NAT não seria mais necessário. A identificação seria direta. Aquele IP é daquele aparelho específico. Ponto. Parecia a solução definitiva. Então, com o IPv6, bastaria pedir o IP e pronto, identificação feita. É aí que entra a nuance importante para a perícia. O IPv6 realmente dá o endereço único por dispositivo. Isso é fato. Mas, Sempre tem um mas. tem. Mesmo o seu computador tendo um IP só para ele, ele pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo na internet, certo? Sim, navegando numa chamada de vídeo, baixando algo. Exato. E as portas TCP ou UDP continuam existindo no IPv6 para diferenciar justamente essas conversas simultâneas. Elas são como diferentes ramais naquele telefone principal, que é o IP. Ah, entendi. Então, mesmo com o IP único do IPv6, a porta ainda diz o que o aparelho estava fazendo. Exatamente. Para documentar uma conexão específica numa perícia, quer dizer, para saber que aquele aparelho acessou aquele site naquele momento, a combinação endereço IPv6 plus porta continua sendo, assim, fundamental. Nossa, isso é contraintuitivo para quem achava que o IPv6 simplificava tudo nesse ponto. Então a porta não morreu com o IPv6? De jeito nenhum, pelo menos não para fins forenses detalhados. Facilita saber qual aparelho estava online, mas para saber o que ele fez, a porta é crucial. E além disso, tem mais algum desafio específico do IPv6 para investigação? Tem sim. Um bem relevante são as chamadas extensões de privacidade, ou Privacy Extensions. O que é isso? É um recurso que faz o dispositivo usar endereços IPv6 temporários, que mudam de tempos em tempos. É como se ele trocasse de um número de celular periodicamente para dificultar o rastreamento de longo prazo. Isso complica para quem investiga. Complica. Nesses casos, você precisa dos logs do provedor de internet para conseguir correlacionar aquele endereço temporário que foi usado na conexão com o assinante, com o cliente real. E os provedores, eles estão guardando esses logs de IPv6 de forma confiável, com todos os detalhes, incluindo as portas? Aí varia bastante. Nem sempre.
Às vezes por questões técnicas, de custo de armazenamento ou mesmo por políticas internas de retenção de dados. A guarda de logs IPv6 ainda não é tão padronizada ou robusta quanto a do IPv4 em todos os lugares. Então é mais um motivo para ser explícito no pedido judicial. Fundamental. Tem que pedir explicitamente a preservação e o fornecimento dos logs de conexão IPv6 e mencionar que precisa das portas associadas, senão pode vir informação incompleta. Ok. Então, para a gente resumir aqui para quem está ouvindo e talvez precise fazer ou analisar um pedido judicial desses, o que é o essencial para solicitar? Para ter a maior chance de sucesso na identificação, o ideal é pedir O endereço IPv6 completo, usado, a porta específica, seja TCP ou UDP, o timestamp exato, assim, com data, hora, minuto, segundo e fuso horário importante, né? crucial. E, se for possível, tecnicamente, para o provedor fornecer, pedir também o endereço MAC do dispositivo. O MAC, aquele identificador físico da placa de rede. Esse mesmo. É como o número do chassi do equipamento. Ajuda muito a vincular a conexão àquele aparelho físico específico. É mais uma camada de prova. Perfeito. Então, recapitulando a ideia central. O IPv6 ajuda muito a identificar o dispositivo porque o IP é o único para ele. Mas Para saber qual conversa específica aquele dispositivo teve, qual conexão ele fez, a dupla IP plus porta continua sendo indispensável, tanto no IPv4, por causa do NAT, quanto no IPv6, para diferenciar as sessões simultâneas. É a chave para a precisão forense. entendido. Clareou bastante. E isso abre uma reflexão interessante para o futuro, né? Qual? Com o IPv6 se expandindo cada vez mais e com esses recursos de privacidade, tipo os endereços temporários, ganhando força, Como vai ficar o equilíbrio entre o direito à privacidade do usuário, de um lado, e a necessidade de investigar crimes digitais, do outro? é uma boa pergunta. Que novas técnicas os peritos vão precisar desenvolver? Que novos desafios vão surgir para os advogados, para os juízes? É algo para a gente ficar de olho nos próximos anos.